Bom, então estamos agora na nossa terceira aula sobre justiça e eu vou apresentar para vocês a perspectiva dos funcionamentos e a perspectiva de Nancy Fraser. A perspectiva dos funcionamentos, ela surge justamente como uma tentativa de ampliar o escopo da moralidade e o escopo da nossa justiça, da nossa concepção de justiça. Então, nesse sentido, ela tenta focar em elementos que não estejam identificados a partir de características específicas dos seres humanos. Nós vimos nas aulas passadas e na tradição filosófica de uma forma geral, normalmente a justiça ela acaba sendo caracterizada como algo que diz respeito aos agentes morais, né? É como pano de fundo das perspectivas de justiça, nós tivéssemos uma visão contractualista segundo a qual o que é defendido no âmbito da justiça e aqueles que são contemplados pelo âmbito da justiça são também aqueles capazes de estabelecer um acordo tácito para a manutenção de uma sociedade política, né? São, portanto, aqueles que nós caracterizamos em aulas anteriores como sendo o agente moral. A perspectiva dos funcionamentos, ela rompe com isso, ela vai se distinguir da perspectiva anterior, das perspectivas anteriores e mais particularmente das vistas na aula passada, que seria a de Amartya Sen e Martha Nussbaum. De Amartya Sen, em primeiro lugar, por ela não reconhecer como foco da justiça a liberdade, mas sim os próprios funcionamentos, e se distingue também de Martha Nussbaum por não reconhecer como foco a liberdade de exercer funcionamentos, mas também por não reconhecer um conhecimento, um conceito, uma noção fixa de natureza humana, né? Nós vimos na aula passada que Martha Nussbaum ela tenta defender um quadro categorial de capacidades que de alguma forma fossem inerentes a todos os seres humanos e coloca essas capacidades como sendo o foco da sua perspectiva de justiça, né? Eu mencionei também que todas essas capacidades estavam vinculadas à liberdade. Nesse sentido, o mesmo tipo de crítica que foi colocada para Amartya Sen poderia ser colocada para a perspectiva dela. Então, como é que eu vou tentar fazer isso? Como é que eu vou fazer essa ampliação do escopo da justiça? Em primeiro lugar, eu vou tentar dar uma caracterização diferencial de quem é o objeto ou o concernido pela justiça ou pela moralidade, né? E essa caracterização vai ser indivíduos entendidos como sistemas funcionais, né? Então, apesar do vocabulário ser assim um pouco diferente, né, do vocabulário utilizado no âmbito da ética e da filosofia política, ele é muito simples de ser compreendido, né? Por quê? Porque uma caracterização funcional é uma forma de individuação de uma determinada entidade. Eu me explico. Quando nós queremos nos reportar a um determinado objeto, nós podemos nos reportar a esse objeto recorrendo às suas características físicas, por exemplo. Vamos supor que a gente esteja falando de mim, né? Então, se vocês quisessem me identificar diante de outros indivíduos, vocês poderiam dizer, é um ser que possui cabelos brancos, que possui a pele de uma determinada cor, um determinado peso, uma determinada altura. Vocês poderiam elencar uma série de características físicas minhas, né? Da mesma maneira que vocês poderiam, para individuar um determinado objeto, elencar características físicas desse objeto, como, por exemplo, um livro. Ele é feito de papel, né? Ele possui uma determinada conformação e assim sucessivamente. Uma outra forma de individuar um indivíduo, uma entidade, seria reconhecendo algumas características físicas dessa entidade e, ao mesmo tempo, algumas características que nós vamos chamar aqui de psicológicas, né? Então, vocês poderiam dizer que eu, além de ser, que essa pessoa que vocês querem individuar como sendo Maria Clara, ela, além de possuir cabelos brancos, além dela possuir a pele de uma determinada cor, os olhos castanhos, de ter um determinado peso, ela também possui determinadas crenças. A crença de que ela está agora diante de uma turma de filosofia política, a crença de que ela vive na cidade do Rio de Janeiro, ela possui desejos de fazer com que, de alguma forma,
a sua perspectiva moral pareça interessante aos olhos dos alunos, que essa perspectiva moral, ao mesmo tempo, ela seja efetivamente capaz de ampliar o escopo da moralidade e assim sucessivamente. Ou seja, vocês poderiam tentar individuar esse ser que está diante de vocês por apelo a características físicas e mentais. Né? E uma outra forma de individuação seria se vocês dissessem: Maria Clara é a professora de filosofia política do IFIX, né? Ou vocês pudessem recorrer a outras funções ou outras capacidades que eu possuo. Vocês poderiam dizer que eu sou uma pessoa que estudou filosofia em um determinado local, uma pessoa que exerce, né, o papel de professor em determinadas áreas, como, por exemplo, filosofia política, ética, filosofia da mente. Vocês poderiam dizer que é autora do livro Sobre Nós e assim sucessivamente. Qual a característica distintiva dessas três formas de individuação? A primeira delas, ela parece ser falha, porque todas as vezes que a gente individua algo por recurso a características meramente físicas, nós podemos fazer com que aquilo que está sendo individuado seja feito de forma vaga. Ou seja, se eu hoje tenho cabelos brancos, eu há 2 anos atrás eu não tinha, e há 10 ou 20 anos eu não tinha, né? Se hoje o meu peso é X, há 5 meses atrás ele não era. E assim sucessivamente, quer dizer, todas as minhas características físicas são características que mudaram com o tempo, de tal forma que vocês me individuarem por recurso a essas características físicas não permitiria a vocês distinguir, né? Quer dizer, a pessoa que eu sou hoje da pessoa que eu fui no passado e de todas as outras que vocês estão querendo me distinguir hoje, né? Da mesma maneira que se nós fôssemos individuar um livro dizendo que ele é feito de papel, vocês poderiam dizer: não, um livro não é feito simplesmente de papel. Um livro, ele pode ser, por exemplo, como livros de criança, que muitas vezes precisam ser colocados na água, ele é feito de plástico ou ele é feito de pano e assim sucessivamente, né? Se vocês forem me individuar por recursos a características físicas e mentais, eu diria que vocês caíram no que nós chamamos de dualismo, né? O dualismo é uma forma de entender o que nós somos a partir da caracterização de duas entidades, uma entidade física e uma entidade intelectual, e essas perspectivas, elas têm como dificuldade fundamental estabelecer um nexo causal entre essas duas substâncias, a substância pensante e a substância física, né? Então, ela, no âmbito da filosofia, essa alternativa, ela vai deixar vai gerar inúmeras dificuldades, né? A individuação, a terceira individuação que eu me servi, é uma individuação funcional, ou seja, é aquela que recorre a determinadas características que eu possuo, determinadas funções ou ações que eu exerço, né? Então, dessa maneira, a gente poderia dizer que, ao caracterizar um livro, vocês poderiam dizer é um objeto escrito, né, e que serve para transmitir informações a outras pessoas, por exemplo. Essa seria uma forma de individuação muito mais completa e que permitiria distinguir livros de constituições distintas, como sendo igualmente livros. Ou seja, no âmbito da filosofia, essa perspectiva funcional, ela tem inclusive a vantagem de permitir, de reconhecer a realização múltipla, ou seja, a ideia de que várias entidades, muitas vezes, são capazes de realizar uma mesma função, né? E o que, numa perspectiva que caracteriza, que individua entidades por recursos a características meramente físicas ou físicas e mentais, não daria conta, né? Então, num primeiro momento, a individuação, a identificação de um indivíduo como um sistema funcional é uma forma de individuação do indivíduo. Qual a grande vantagem, além dessas já mencionadas, para uma perspectiva moral dessa forma de individuação? É que, no meu entender, ao individuar o indivíduo como sistema funcional, nós não precisamos identificá-lo a partir de características específicas, como, por exemplo, a racionalidade ou a liberdade, o exercício da liberdade, o exercício da racionalidade, e nem mesmo como a capacidade da senciência,
né? Então, a caracterização funcional é uma caracterização que ela abre um leque para indivíduos que não possuem as características que convencionalmente foram consideradas como dignas de atenção moral, né? E dessa maneira nós somos capazes, portanto, de incorporar não apenas animais não humanos, individuando esses indivíduos a partir de determinadas características que incluem a senciência, mas também entidades que não possuem vida e que não são capazes de senciência, como, por exemplo, o meio ambiente, que pode compreender uma pedra, pode compreender um determinado maciço, né, arqueológico e assim sucessivamente, né? Então, dessa maneira, ao individuar o nosso concernido moral como sistema funcional, nós estaríamos então já ampliando o leque da moralidade e da justiça e permitindo então incorporar várias outras entidades que até então ficavam fora da moralidade. E nós agora fazemos uma distinção entre aquele que é o agente moral, ou seja, aquele que toma decisões morais, que delibera moralmente ou que age de acordo com princípios de justiça, e aqueles que estão incluídos ou contemplados pelo nosso conceito de moralidade ou pelo nosso conceito de justiça, que eu vou chamar aqui de concernidos morais. Então, são dois grupos diferentes. É óbvio que todo agente moral é também um concernido moral, mas nem todo concernido moral é um agente moral, né? Então, dessa maneira, a perspectiva dos funcionamentos, ela tenta quebrar uma hierarquia que é bastante consagrada na filosofia, nas discussões tanto da justiça quanto da moralidade como um todo, entre seres que possuem determinados atributos e, por isso, deveriam ser mais contemplados ou deveriam ter certos privilégios no âmbito da moralidade, né? Então, ao caracterizar funcionalmente o indivíduo, ou o foco da moralidade, e ao centrar a atitude moral ou a igualdade sob o ponto de vista da justiça nos funcionamentos básicos dos diversos indivíduos, a perspectiva dos funcionamentos vai fazer com que o funcionamento que seja considerado básico para um indivíduo racional e livre, o funcionamento que seja considerado básico para um indivíduo senciente e um funcionamento básico para um indivíduo que não é nem racional, nem livre, nem senciente, estejam em pé de igualdade. Ou seja, ao contemplar sobre o ponto de vista da justiça seres humanos, animais não humanos e alguns seres inanimados, algumas entidades inanimadas como o meio ambiente, obras de arte, etc., a perspectiva dos funcionamentos deveria considerar que o que for identificado como básico para cada um desses grupos tem o mesmo valor e é objeto de igual respeito, sob o ponto de vista da justiça e da moralidade, né? Então, a dificuldade dentro desse ponto, dessa perspectiva, seria justamente a gente conseguir identificar o que é básico para cada indivíduo, para cada um desses grupos e para cada indivíduo isoladamente. Porque o que nós vamos tentar, de alguma forma, trabalhar aqui é com uma concepção do próprio ser humano que é não fixa. Quer dizer, nós não temos o ser humano, é um sistema funcional não fixo. Isso significa que no decorrer da nossa existência nós vamos ter funcionamentos básicos distintos. Nós poderíamos dizer que uma criança, por exemplo, é um funcionamento básico para ela poder brincar, porque brincar é uma forma dela elaborar o seu mundo. Para essa criança não é um funcionamento básico poder votar ou poder escolher os representantes políticos da sua nação. Mas, para um indivíduo adulto, isso pode ser um funcionamento básico. Para uma pessoa idosa com Alzheimer, poder escolher o político do seu país, seus representantes políticos, pode já não ser mais um funcionamento básico. Mas, para essa pessoa, pode ser um funcionamento básico conseguir estabelecer vínculos afetivos mínimos. Então, dentro dessa perspectiva, o que é um funcionamento básico vai mudar no decorrer da história de cada indivíduo e vai mudar também nos diversos indivíduos em função dos seus contextos de vida específicos. Dessa maneira, essa perspectiva tenta incorporar também dois elementos
e dois tipos de políticas que eram entendidas como incompatíveis com uma perspectiva igualitarista, né? Uma perspectiva com pretensões universalistas, que seriam as políticas de identidade e as políticas de reparação, né? As políticas de reparação, elas vão ser incorporadas na medida em que, ao considerar que os indivíduos possuem funcionamentos básicos distintos, nós vamos também considerar que o que estabelece muitas vezes a possibilidade desses indivíduos florescerem ou não, ou seja, implementarem ou não seus funcionamentos básicos, são características socioculturais. E na medida em que determinadas características socioculturais impediram e impedem até hoje que certos indivíduos realizem plenamente esses funcionamentos básicos, nós precisaríamos introduzir na sociedade mecanismos de reparação a essa situação, para que esses indivíduos pudessem efetivamente implementar seus funcionamentos básicos. E é dessa maneira que nós vamos introduzir, por exemplo, as ações afirmativas, né? Muitos autores recusam a ideia das ações afirmativas justamente porque ela supõe um tratamento desigual e uma perspectiva igualitarista da justiça deveria combater tratamentos desiguais. E o que a perspectiva dos funcionamentos vai defender é que essa perspectiva de justiça, ela supõe sim, ela tem como condição de possibilidade para a justiça uma certa reparação para que os indivíduos possam, de alguma forma, se afastar de condições que impediram que eles pudessem desenvolver como um igual os seus funcionamentos básicos, né? Quer dizer, então, na verdade, ela supõe que é inerente a esse conceito de justiça a possibilidade dos indivíduos realmente desenvolverem ou implementarem seus funcionamentos básicos. Isso só é possível em determinadas sociedades através de mecanismos reparativos, né? Por outro lado, essa perspectiva reconhece também que é básico para todos os indivíduos, ou pelo menos para grande parte do núcleo dos seres humanos, pertencer a um grupo e ser reconhecido por esse grupo. Se isso é um funcionamento básico, então o reconhecimento dos diversos grupos e a possibilidade do indivíduo ser reconhecido como membro de um grupo passa a dever ser também algo que precisa ser garantido sob o ponto de vista da justiça. E a partir daí nós introduzimos então o reconhecimento das diversas políticas de identidade que permitem que determinados indivíduos sejam reconhecidos como membros de um determinado grupo e, portanto, tendo direitos que seriam inerentes ao pertencimento àquele grupo, né? E aí eu penso, evidentemente, em todas as perspectivas e as lutas raciais, as lutas da população LGBTI+, e etc., pelo reconhecimento de direitos que até então estariam lhe sendo negados, né? Bom, então a perspectiva dos funcionamentos, ela vai trabalhar com essa ideia de que a sociedade ela precisa reconhecer e respeitar o pertencimento a grupos e ela precisa respeitar a particularidade dos funcionamentos básicos de cada indivíduo. E dessa maneira, o único tipo de distinção que nós poderíamos fazer, né, é uma distinção que diz respeito a funcionamentos básicos e não básicos. Isso significaria que antes que os meus funcionamentos não básicos eles fossem de alguma forma garantidos pela sociedade, funcionamentos básicos de outros indivíduos precisariam ser garantidos, né? Então, ela nega qualquer tipo de hierarquia entre os próprios concernidos, né? Dessa maneira, a perspectiva dos funcionamentos, ela pretende incorporar animais não humanos e, portanto, garantir funcionamentos básicos a animais não humanos, a todos os seres sencientes e também certos inanimados que podem ser compreendidos como sistemas acoplados, ou seja, como parte constitutiva da nossa própria integridade pessoal, né? E outros objetos que de alguma forma
se tornam parte constitutiva da nossa própria concepção de boa vida, né? Para deixar isso mais claro, um objeto, que vocês poderiam dizer, bom, então agora nós temos que se os objetos eles podem entrar, então todos os objetos são foco de moralidade, são concernidos morais? Não, a resposta é que seriam objetos, deveriam ser contemplados pelo nosso conceito de justiça exatamente aqueles objetos que de alguma forma fossem parte constitutiva da nossa própria integridade funcional, né? Porque a partir da caracterização do concernido como sistema funcional, nós poderíamos dizer que cada um de nós é, ao mesmo tempo, um grande sistema funcional e um conjunto de vários microsistemas funcionais, né? Então, eu tenho, por exemplo, um sistema digestório, eu tenho um sistema respiratório, eu tenho um sistema circulatório. Todos esses sistemas, eles de alguma forma, eles estão atuando em mim para que outros sistemas possam ser mobilizados, outras funções possam ser exercidas, né? Como, por exemplo, a possibilidade de estar aqui falando hoje para vocês. Para que eu esteja falando hoje para vocês, é necessário que vários funcionamentos meus estejam sendo implementados. Por outro lado, é necessário também que todo o entorno que de alguma maneira eu considero como parte fundamental daquilo que me constitui enquanto sistema funcional seja também garantido, né? Então, eu poderia dizer para vocês que quando eu estou falando aqui, vamos supor que eu me esqueça de alguma coisa, né? Eu esqueça uma informação. Então, eu vou procurar essa informação no próprio livro, no artigo que eu escrevi. Isso significa que essa informação ela está disponível para mim num sistema acoplado. E a minha capacidade, o meu funcionamento cognitivo, ele se dá na medida em que eu posso recorrer não apenas à minha memória, mas também a esse sistema acoplado. E nós poderíamos dizer que nós temos vários aparatos que atualmente funcionam como sistemas acoplados a nós. Nós temos o uso de óculos, nós temos o uso de aparelhos dentários. Uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldades de memória, muitas vezes ela tem o próprio aparelho celular como sistema acoplado que permite a ela se lembrar de certos compromissos e assim sucessivamente. Então, na medida em que um objeto ele se torna um sistema acoplado, ele, de alguma forma, ele passa a ser parte constitutiva daquilo que precisa ser contemplado ou respeitado no âmbito da justiça para que seja garantido o respeito a cada um de nós, né? E da mesma maneira, a gente poderia imaginar que vários monumentos, várias obras de arte, sem as quais nós não poderíamos nos reconhecer enquanto aquilo que somos, né? Então, essa é a proposta da perspectiva dos funcionamentos. E agora, então, eu vou contemplar rapidamente uma outra alternativa, que é a alternativa proposta por Nancy Fraser. E a Nancy Fraser, ela surge num debate, ela vai desenvolvendo as suas perspectivas a sua perspectiva de justiça a partir de um debate com outros autores também, e ela vai mudar a sua posição no decorrer dos anos, né? Ela surge como uma marxista e como uma leitora de Rawls. Então, no primeiro momento, a Nancy Fraser, ela encampa o reconhecimento da justiça como uma justiça distributiva e aquilo que deveria ser distribuído como bens, né? No debate com Honneth, que é o principal representante da justiça como reconhecimento, né? É um filósofo alemão de tradição hegeliana que desenvolve a perspectiva do reconhecimento e escreve, inclusive, um livro que eu disponibilizei para vocês sobre reconhecimento e distribuição com a Nancy Fraser. E a partir desse debate, a Nancy Fraser ela resolve assumir também a perspectiva do reconhecimento, e ela diz então que a justiça ela tem uma dupla face, a da distribuição e do reconhecimento. Num primeiro momento, a Nancy Fraser ela vai dizer que o reconhecimento ele só é relevante quando ele acarreta uma distribuição não igualitária, ou seja, o reconhecimento, o aspecto do reconhecimento no âmbito da justiça,
ele seria relevante numa situação em que, por exemplo, duas pessoas, por pertencerem a grupos socioculturais, étnicos distintos, receberiam, por exemplo, salários diferentes. É o que ocorre na nossa sociedade com a distribuição salarial entre homens e mulheres e entre negros e brancos, né? A gente sabe que o segmento mais mal pago da sociedade é a mulher negra. E aí nós temos todo um escalonamento de preconceitos, né? de alguma forma de violações da virtude, que fazem com que essa desigualdade na distribuição de recursos, ela tenha sua origem na ausência de reconhecimento de determinados grupos, né? Bom, então no primeiro momento a Nancy Fraser ela vai considerar que esse é o aspecto fundamental. O reconhecimento ele entraria quando ele gerasse uma desigualdade na distribuição, né? Depois, ela abandona também essa perspectiva e ela defende o que é a sua perspectiva final, que é o foco da igualdade deveria ser o status na sociedade política, ou seja, é uma igualdade como paridade de participação. Isso significa que todos os indivíduos deveriam, independente do quanto de recursos eles recebam, independente do grupo social ao qual ele pertença, os indivíduos deveriam ter todos direito à igualdade de participação política, né? Essa, então, é a perspectiva final que ela vai defender, né? E a Nancy Fraser ela vai fazer uma crítica nesse livro, Reconhecimento Sem Ética, né? Que é o livro que eu passei para vocês, que é um artigo da Nancy Fraser que está traduzido para o português na revista Lua Nova, né? Ela vai dizer que a perspectiva do reconhecimento ela tem algumas deficiências, algumas falhas e que por causa disso ela precisaria ser superada, né? Uma dessas falhas para ela é que essa perspectiva introduzir o reconhecimento do grupo levaria a uma fetichização do grupo que poderia acabar engessando os indivíduos e que poderia fazer com que as pessoas, em última instância, considerassem o grupo em detrimento do indivíduo, né? Como eu mencionei aqui, no início da aula, ao defender a perspectiva dos funcionamentos, a perspectiva dos funcionamentos é uma perspectiva que reconhece as políticas de identidade e não subjuga o indivíduo aos grupos. Então, com isso, eu tento refutar essa alternativa com a Nancy Fraser, tento mostrar que é possível, sim, nós reconhecermos a importância do reconhecimento dos grupos, sem que esses grupos, eles anulem o próprio indivíduo, os desejos individuais. E há um aspecto pragmático que está justamente no fato de que, reunidos em grupo, muitas vezes os indivíduos conseguem implementar de uma forma muito mais eficaz, certas políticas, né? O relevante para mim da crítica que eu vou tecer aqui da Nancy Fraser, porque na verdade isso que eu acabei de mencionar é simplesmente uma recusa da crítica que ela faz às políticas de identidade, né? Mas o relevante da minha crítica à perspectiva dela é que, ao defender como foco da justiça, da igualdade na justiça, a paridade de participação política, ela está, mais uma vez, encerrando o âmbito da justiça ao âmbito de indivíduos que podem participar politicamente na sociedade. E aí nós poderíamos dizer que, em última instância, ao fazer isso, ela está, mais uma vez, elencando como foco, como concernidos pela justiça ou pela moralidade, os mesmos indivíduos que foram elencados por Rawls, por Dworkin, por Amartya Sen e por Martha Nussbaum, né? E que são justamente aqueles que possuem características de agentes morais. E, mais uma vez, ela estaria também deixando de fora todos aqueles indivíduos que não podem, por condições não circunstanciais, não pela sociedade, pelo pertencimento a uma sociedade que os inibe no exercício da liberdade e da racionalidade, mas por condições que são próprias a eles mesmos, como, por exemplo, um animal não humano ou uma pessoa com Alzheimer
ou pessoas com graves deficiências físicas e mentais e assim sucessivamente. Se nós consideramos que esses indivíduos, eles devem ser foco do nosso conceito de justiça, eles devem ser compreendidos pelo nosso conceito de justiça e pelo nosso conceito de moralidade, então nós precisaríamos abrir mão dessas perspectivas e lançar mão de uma perspectiva mais abrangente. E com isso, então, eu encerro esse pool de perspectivas elencadas no livro e no artigo que eu passei para vocês. Vocês têm um quadro de comparação entre as diversas perspectivas e esse quadro ele é interessante justamente porque muitas vezes a nuance entre as perspectivas não fica clara e ali eu tentei elencar os principais elementos, quer dizer, qual é o foco da igualdade em cada uma dessas perspectivas. Ela é uma perspectiva de justiça para quem? É para o indivíduo, para a estrutura básica da sociedade e assim sucessivamente. Quais são os princípios de justiça e todos esses elementos que seriam fundamentais para a gente caracterizar uma perspectiva de justiça. Então eu faço um quadro comparativo onde vocês podem comparar então os diversos elementos e perceber com mais nitidez o que separa cada uma dessas perspectivas elencadas, né?